Então, beleza. Tá gravando, beleza. Então, Pedrão, quer fazer de novo essa... Hoje nós vamos fazer... Hoje a proposta é fazer um bate-bola de revisão da matéria, se vocês tiverem dúvida, né? Porque nós vamos ter prova na próxima aula útil, né? Tem feriado 12. Nossa Senhora da Aparecida, se a minha memória não falha, se a minha memória católica está presente. E depois, dia 15, a gente já tem prova. É isso? 15. Uma avaliação simples, que eu não sei ainda como é que a gente vai fazer, porque eu tenho que fazer dentro dessa estrutura. Eu efetivamente não sei como é que os professores outros têm feito. Não é prova de X, né? Se vocês puderem também dar uma dica de como é que eu posso fazer uma prova aqui, com data, com prazo, sei lá, né? E, em contrapartida, além das dúvidas, a gente vai pensar na sequência do curso. Hoje eu vou falar uma revisão, mas também vou falar dessas questões na sequência. Nós vamos ter, depois da prova, nós vamos ter 3 palestras, né, sequenciais, um dia de revisão de prova e um dia para a gente, revisão de prova e discussão dos casos, uma atividade que eu ainda estou pensando qual que vai ser para arrematar, e depois as atividades começam as apresentações dos casos, né? O que eu estou chamando de caso aí, como eu já disse, né? Eu estou chamando de caso... É importante também falar com alguns professores né? Como alguns professores mantêm em grupo a prosa, ou individual, outros individuais. Não, isso aí a gente pode construir do jeito que a gente achar que é melhor, né? A gente pode colocar o que a gente achar melhor. Nós podemos estabelecer aqui entre nós qual é a melhor experiência que pode ser para nós, né? Então, eu acho que é tranquilo. Quanto a prazo, etc., a gente pode pensar aqui junto, porque o que me interessa está mais no campo da construção, na captura da ideia reflexiva sobre os princípios que fundamentam o direito e como isso pode ser aplicado à administração, à ADM, do que propriamente dito saber de vocês o que é que vocês acham da lei X ou da lei Y. Não é isso que me interessa. O que me interessa é o seguinte: é como essas discussões, os fundamentos do jurídico, do sistema jurídico, com ênfase à previdência, com ênfase ao direito do trabalho, com ênfase ao direito tributário, como é que isso se aplica, como é que se reverbera, não só na administração convencional, como nas práticas organizativas de uma forma mais ampla. Então, essa é a ideia. Daí, o casamento dessas discussões com os casos, né? Com os estudos de casos que vocês vão ter que apresentar na sequência, em grupo, etc., né? Beleza? A prova eu vou pensar, pode ser que a gente possa pensar em 2 dias, quinta e segunda, e entrega na segunda, né? Acho que de forma virtual, né? Acho que a gente pode pensar assim. Beleza? Eu posso pensar assim. Porque a gente tem que pensar em outras formas de avaliação, né? Outras formas. Privilegiando aqueles que mais participam, etc., né? Com relação à avaliação, a minha avaliação normalmente ela é uma dissertação. Ou seja, quem já foi meu aluno na sociologia sabe do que eu estou falando. Ela é uma pergunta dissertativa. É claro que se for feita, dá um tempo, alguns dias para fazer, eu vou estabelecer alguns critérios instrumentais, né? Para melhor aproveitar aí o conhecimento de vocês, né? Nós podemos fazer isso. Daí eu penso, como eu tenho uns dias para formular a prova, eu só queria ouvir de vocês quais são as dúvidas que vocês têm, né? E a partir dessa dúvida a gente... só para ser mais pragmático,
É isso, Juan, é exatamente isso. Eu vou criar critérios pragmáticos de qualificação, de qualidade, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, quanto à prova, vai ser uma dissertação e eu vou estabelecer os critérios qualitativos. E vou deixar aberto no dia da aula até o próximo dia útil. Então, vai ser uns 5 dias, mais ou menos. Beleza? Quanto à prova, tá tudo certo? Não, o material base de estudo, Juan, material base de estudo já está tá naquele, no programa de aula que eu dei para vocês. Todos os textos que estão lá, todos os textos, mais as aulas gravadas, esse é o material de estudo. Vocês podem ampliar também, né? Por exemplo, vocês podem buscar essas discussões em autores mais do campo do direito, mais no campo da administração, que trabalham os princípios fundamentais. Aí fica a critério de vocês a partir de agora. A base está dada. Não sei se você teve acesso, Juan. Você teve acesso à proposta de aula que eu coloquei, os textos para ler, tudo direitinho? Ah, então tá bom. Então tá bom. Então aí a prova vai ser isso. Aí eu vou estabelecer os critérios. Se tiver alguma coisa pegando, é só vocês mandarem um e-mail que eu tento adequar aí a melhor forma possível, né, pra gente. Ah, sempre a primeira sempre é individual, Liana. A primeira sempre é individual, a segunda que é em grupo, beleza? Eu sei que essas provas virtuais, às vezes um ajuda o outro, um carrega no colo, mas eu olho com um critério de lince. E aí, se as coisas forem meio iguais, acho que é melhor fazer individual, mas individual mesmo, beleza? Não, 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 Pedro Paulo, vai ser o seguinte: a prova, né, dia 15, segunda. Deixa eu olhar aqui a programação para não falar besteira. Peraí. Então, dia 19, 15, 15 de 10. 15 de 10. Opa! 15 de 10, avaliação. Beleza? 19 de 10, palestra sobre o direito do trabalho. As questões do direito do trabalho. A colega veio falar aí algumas coisas, né? Dia 22. Vocês têm isso na programação, não tem? Vocês têm isso aí. Eu estou repetindo, chovendo molhado. Vocês têm, não tem? Ó, dia 22, então, aula lá. Palestra, desculpa. E dia 26 palestras, 26 e 10 palestras. Vinte e nove de 10. 29 de 10, o que é?
29/10, nós vamos 29/10, nós vamos trazer as questões sobre relação de direito à administração levantadas a partir das informações de sala. É os casos. Aí nós vamos organizar quando o grupo vai apresentar, quando não vai, e aí vocês começam a fazer pesquisa. As apresentações, elas começarão... Eita, Nossa Senhora, parecido. Peraí. As apresentações, elas vão começar... As apresentações começam... Eita! Elas começam dia 5/11, as apresentações. Cada grupo vai ter meia hora, 40 minutos para apresentar. Então, 2 grupos por dia. E se por acaso terminar antes ou não terminar, eu fiz o cálculo com uma margem de 1 dia de excesso. Mas se não terminar, se por acaso acabar as apresentações, aí eu tenho algumas atividades, filmes que eu vou passar, alguns entretenimentos, mas sempre vinculado à temática aí que a gente está discutindo, né? Então, é isso que a gente vai fazer em termos de programação, tá lá. Quanto à avaliação, é uma dissertação que eu vou organizar ainda, né? Queria que vocês trouxessem agora a soma da prova, o resultado da avaliação vai ser a dissertação, valeu 70%, e as atividades que vocês fizeram até aqui, né? Até aqui, de hoje para trás, os filmes, o que eu pedi para vocês fazerem, eu vou somar e aí eu vou dar 30%. As atividades que foram feitas em grupo, eu vou replicar a nota do grupo para o indivíduo, né? Então vai ficar a prova individual e os trabalhos coletivos que foram feitos. Beleza? Sobre isso, tá tranquilo? Dá um feedback aí. Tá, beleza. Beleza. Agora, quais são as dúvidas da disciplina? Porque eu primeiro queria, antes das dúvidas, né? Primeiro eu queria pedir desculpas para vocês, porque eu não domino a tecnologia. Vocês já perceberam que eu não domino a tecnologia, né? Então eu não domino. E eu estou fazendo um esforço desproporcional. Não sei se vocês também percebem, né? Eu estou fazendo um esforço desproporcional para entender essa lógica contemporânea, né? Tenho trabalhado, não parece, né? Parece bobagem. Para quem domina a tecnologia, talvez seja mais bobagem. Mas para eu que não domino, para minha pessoa que não domina, eu tenho às vezes começado a trabalhar 9 horas da manhã e quando é 10 horas da noite, eu ainda 8h30, 9 horas, eu ainda não dei conta da quantidade de coisas que eu estou fazendo vinculado só às disciplinas de graduação e uma de pós. Então, eu tenho 3 disciplinas de graduação e uma de pós. E o trabalho virtual, sem contar que daí eu tenho relatório, um monte de coisa para fazer e eu não estou conseguindo fazer. Então, o primeiro passo, eu queria pedir desculpas para vocês dos furos que a gente dá, né? E que não é fácil, não. Eu estou sofrendo, mas graças a Deus e graças ao esforço e a compreensão de vocês e a ajuda de algumas pessoas que me ajudam, a coisa está saindo. Pode não estar o melhor possível. O melhor, alguém para falar, tá ruim, né? Vocês podem até achar, mas é o melhor que eu estou conseguindo fazer. Então eu queria que vocês fossem relativos nesse sentido, né? E ir caminhando, né? Vamos caminhando aí. Então, essa é a primeira questão. Agora eu queria falar sobre as dúvidas de vocês. Quem tem dúvida? Não, beleza, obrigado. Quem tem dúvida? O Pedro falou que a disciplina é complexa.
Então, se a disciplina tem sua complexidade, aonde é que vocês estão, de alguma forma? Que questões aí que vocês queriam colocar para a gente poder trocar junto, para a gente poder bater uma bola aí, né? Professor, o senhor mencionou que o senhor está mais preocupado em a gente saber construir e aplicar os conceitos, né, dentro do contexto da disciplina, do que propriamente saber desenvolver muito bem desenvolver bem os conceitos de forma a saber responder de forma teórica algumas coisas. Nesse ponto, a minha dúvida vai no sentido de que até que ponto essa preocupação em saber construir, mas não precisar saber necessariamente de forma tão profunda um conceito, até que ponto isso é prejudicial, tanto para o conhecimento quanto para a avaliação. No sentido, em outras palavras, o que eu quero saber é o seguinte: qual que é o limite para eu saber se eu estou viajando demais na resposta ou se eu estou dentro daquilo que o senhor espera? Boa pergunta, Pedro. Também ajuda a pensar, que é o seguinte, eu não falei que você não deve dominar os conceitos ou as definições, não foi isso que eu disse. O que eu disse é que vocês não precisam decorar ou gravar as leis ou ter o mesmo raciocínio jurídico que um estudante de direito tem que ter porque ele vai ser advogado. Então, a ênfase da disciplina é ao administrador. Quais são os elementos que o administrador tem que perceber no universo jurídico para ele aplicar na realidade profissional dele. Então, essa é a diferença. Então, você não precisa ficar decorando lei ou sabendo que, por exemplo, se aquele direito é real, se aquele direito é imóvel, se é um direito tangível, intangível. Essas questões eu acho que você não precisa se atinar, porque não são conceitos aplicáveis, por exemplo, na área da administração. Mas, como administrador, quais fundamentos constitucionais, quais fundamentos básicos do direito do trabalho, do direito civil, do direito público, do direito previdenciário, do direito tributário, do direito sei lá o quê, que o aluno de administração tem que ter, para quando ele estiver na prática do trabalho, da gestão, da administração, ele ter noção mínima do que é o ato que ele está cometendo. Aquilo gera responsabilidades, não só para ele, administrador, mas para a empresa que ele administra, né? Então, nesse sentido, você tem que ter noção mínima dos princípios, dos fundamentos do direito. Só para ver se eu consigo ser mais específico, né? Você é administrador, e aí você vai fazer um processo de seleção. Nesse processo de seleção que você vai fazer, você fala, nós só vamos pegar gente de perfil top model, por exemplo. Aí tem uma mulher fora dos padrões, competentíssima, e aí você abre mão dela porque o perfil dela... vou dar um outro exemplo nessa linha, né? Você vai selecionar pessoas para trabalhar no atendimento de uma empresa, né? Para vender produto da Vivo, né? E aí o requisito que você usa não é se a pessoa é competente, se é isso. Você usa o critério da beleza, por exemplo, da capacidade de seduzir. Quer dizer, nesse sentido, se você for questionado no processo seletivo, você está fora dos princípios. Você pode, se comprovado que você fez ações
com a intenção de excluir pessoas que, pelo corpo, pela raça, pela origem, etc., etc., você responde civilmente e penalmente por isso. Está fechado o microfone, pus a mão aqui, está fechado. O ideal é quais princípios do direito, fundamentos do direito que ajudam você na prática profissional. Isso é de um problema trabalhista mais simples, corriqueiro, até questões mais densas, né, que colocam a empresa em vulnerabilidade. Você também em vulnerabilidade, né? Lembra? Não lembra, porque é da outra turma, né? Eu ia falar de uma advogada que já fez palestra na outra turma, né? Porque, na realidade, a responsabilidade, em determinados casos, a responsabilidade é do gestor, né? Então, o gestor tem que estar sempre atento. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Uma perguntinha aqui. Vocês chegaram a ler todos os textos que eu pedi para vocês lerem, que eu pedi para vocês? Chegaram a ler os textos ou não? Vou deixar isso para a véspera de prova. E o filme? Vocês assistiram o filme? O que vocês acharam do filme? Tirando a tristeza do filme, tirando a dimensão triste, porque viver na sociedade do jeito que a gente está vivendo, viver em sociedade do jeito que a gente está vivendo, está muito mais triste do que a gente esperava que fosse, né? Está muito mais triste. Mas aí, do ponto de vista da organização, do ponto de vista da gestão da gestão da seguridade social, do ponto de vista dos princípios constitucionais, é claro que a realidade é a Inglaterra, né? Mas a Inglaterra ela está centrada também em muitos princípios que estão na legislação brasileira, com perspectivas diferentes, distintas, mas a base se aproxima muito. Pensando na realidade brasileira e pensando na organização, que vocês poderiam... porque a organização ela é pautada em técnicas e pautadas em princípios. Como é que vocês observaram o filme do ponto de vista dessa quantidade de informação jurídica que eu falei aqui? O que vocês diriam para mim? Então, mas essa reflexão, o que é que fez refletir? Quais são os elementos do filme que vocês... Eu, por exemplo, teve vários elementos do filme que me chamaram a atenção da perspectiva, não só da organização, como do ponto do jurídico. A primeira questão que me chamou a atenção do ponto de vista da organização é que se um profissional que trabalha do outro lado da mesa, dentro de uma lógica fria, que separa o ser humano do direito, ele tem muita dificuldade de entender as demandas por direito como um direito, né? Quase que
quase que o sistema, que a instituição que deve gerar previdência, quase que ela coloca uma barreira entre o direito de quem precisa e o dever de quem deve acolher esses direitos, né? Isso, para mim, ficou visível. A pessoa que não tem uma formação sensível, social sensível, ela tem muita dificuldade de pensar fora dessa lógica da competitividade, da competição, de que o mais fraco precisa de proteção, né? O mais fraco precisa de proteção. Eu achei interessante a forma como o filme traz, como o Estado se mostra como algo que se diz que está abraçando todo mundo, digamos assim, como está atendendo a todos sem nenhum problema, porque está lá na internet, você tem acesso a esse formulário, é só procurar. Só que o Estado meio que faz uma vista grossa quando tange o caso do personagem do filme, né? Em que ele não tem esse hábito, né, nem esse conhecimento da informática para poder fazer as coisas no computador. Então, e aí o Estado ele não faz nenhuma força para ajudar esse tipo de cidadão, que não é um e não é dois, né? São vários, são muitos. Então, eu achei interessante essa forma como o Estado vende uma imagem de que está atendendo a todos, mas na verdade está fazendo uma vista grossa e finge que não vê muitos outros. A grande questão aqui não é fazer só uma crítica ao Estado, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando faz uma crítica ao Estado ou quando faz uma crítica ao processo de minimização do Estado ou de menor interferência no Estado nas coisas do mercado, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma armadilha que a gente está vivendo hoje muito forte, né? O que eu estou querendo fazer vocês pensarem é o seguinte: nós vivemos numa sociedade que ela é regida por um sistema jurídico, por princípios jurídicos, né? E dentro dessa estrutura jurídica você tem alguém que organiza essas relações, um grande organizador da sociedade. Tanto da sociedade do indivíduo, nós pessoas, né? Como do ponto de vista das pessoas jurídicas, nas pessoas físicas. As pessoas jurídicas, para viver em sociedade, você tem uma entidade maior que você não fala bom dia, que você não abraça, mas que ele nos organiza, que a gente chama isso de Estado. Então, o Estado substitui a monarquia, o Estado substitui o Estado absolutista, né? Então, o Estado racional, que ele nada mais é do que ele regula as relações entre sujeitos livres, então, através do contrato. É isso que ele faz. Então, aí o que eu estou querendo dizer para vocês? O que eu estou tentando trocar com vocês? Esse Estado, ele normatizou um conjunto de regras jurídicas, e essas regras jurídicas elas vão estabelecer qual é o meu direito, qual é o meu dever, como eu acesso o direito e de que forma eu acesso esse conjunto de direitos. A Previdência Social não é uma casa de caridade. A Previdência Social é um lugar onde as pessoas contribuem, tem um requisito normativo, e quando as pessoas atingem esse requisito normativo, ela pode acessar esses direitos. Então, qual é o princípio que fundamenta esse mundo jurídico? É o princípio constitucional, que nós já falamos, da dignidade da pessoa humana, do respeito à vida, do acesso à saúde, do acesso à seguridade social. Então, é nesse universo que está aí. Esses são os princípios constitucionais. Aí depois você cria um conjunto de regras ordinárias
quer seja civil, quer sejam públicas ou especiais, que é o caso do direito previdenciário, que o direito previdenciário é um direito público, você tem um órgão que vai distribuir os direitos. Quando a pessoa ela precisa de algum benefício que está nesse rol de relações, ela vai lá bater ao Estado. E o que a gente viu é o seguinte, que esse Estado que não está, de alguma forma, comprometido com a dignidade da pessoa humana, que está desrespeitando até o que a Constituição colocou, ele vai criar um conjunto de empecilhos para evitar que essa pessoa tenha acesso a direito. E necessariamente, às vezes, o acesso ao direito, ele não é nem no campo legal, ele é, às vezes, do funcionário insensível que está num determinado momento atendendo um caso e ele às vezes não tem a sensibilidade que o sistema precisa para a pessoa acessar o direito. E aí tem uma questão organizativa que no filme apareceu, que a empresa terceirizada que fazia a triagem dos direitos, ela era a empresa, né? A empresa era extremamente insensível com os problemas das pessoas, com as pessoas que iam pedir o acesso ao direito, né? Então, dentro desse contexto, tem a ver também com a visão, de mundo, de um determinado momento de regime de Estado, se é um Estado mais distributivo, se é um Estado menos distributivo, se é a formação de um funcionário que tem essa sensibilidade de atender o direito das pessoas, está nesse universo que o filme mais ou menos transitou. Lucila, fala um pouco aí o que você fez a pergunta para eu poder pensar junto para nós, né? Podemos pensar junto com você. O que é isso? Pode falar? Lucila? Não, beleza. Pedro. Professor, você falou meu nome e depois eu acho que fechou o microfone. Você querer. Não, Pedro, o que eu perguntei é o seguinte, você fechou mesmo, o meu computador é muito sensível, eu passei, a gente fala com a mão, né? Aí, você entendeu o que eu disse ou não? Qual é a preocupação do direito com relação ao administrador? Sim, agora eu consegui entender um pouco melhor. Assim, antes eu tinha confundido mesmo, agora ficou mais prático. Mas às vezes até para todo mundo, viu? Não é só para o Pedro, não. Às vezes até a gente tem muita dificuldade de entender, porque a gente também está num processo de formação, né? Nós, de certa forma, temos uma formação técnica, nós somos bons técnicos, e às vezes a gente fica muito preso à técnica e a gente esquece, às vezes, que precisa ter um certo jogo de cintura, tem que ter uma certa sensibilidade, tem que ter um certo bom senso que a própria lei, às vezes, não tem, né? E muitas vezes a gente está num dia virado, né? Virado no 8, e quando a gente está virado também, a possibilidade da gente cometer excessos é enorme, né? Enfim, o ideal é a gente ter a sensibilidade e o humor da gente não interferir nas decisões que a gente vai tomar. Mas a gente é muito passional, né? Nós somos muito passionais, muito passionais. Eu vou tentar ler o que a Lucila falou aqui, né? Isso, exatamente isso.
E não é um exemplo só do filme, isso acontece constantemente em diversas circunstâncias. Quando eu conversei com a advogada, que vocês vão ver a entrevista que eu fiz com ela, que foi uma conversa informal, a gente trocou ideia, eu contei alguns casos meus. Teve um caso meu de direito previdenciário que eu entrei com a ação, demorou uns 15 anos para a pessoa receber, aí a mulher morreu, a senhorinha morreu, ela não tinha herdeiros, o dinheiro ficou lá no sistema, e aí aquele dinheiro ia perder, porque tem um prazo para você retirar, até eu achar um parente dela lá no pé no dedão esquerdo do pé do mundo, aí achei um herdeiro dela, aí consegui dar o dinheiro, mas ela mesma não usufruiu, era um dinheiro enorme, era um dinheiro grande. Então, essa insensibilidade às vezes leva a gente, as pessoas morrem e não, por esse tipo de movimento. Quando eu era polícia, todo mundo aqui sabe que eu fui policial civil ou não? Já contei essa história? Alguém sabe aqui que eu fui? Sabia, não. Não sabia? Então, não, eu já fui sua aluna em outros semestres já. Então tá bom. Então cuidado com os verdinhos que ficam no armário lá, porque se for policial, isso é um problema. Ah, também. Nossa, eu fiz tanta coisa que eu nem conto. Aí, o que eu tô... quando eu fui policial civil, eu atendi uma ocorrência. Eu vou contar um caso aqui para vocês, para pensar que não é de hoje esse Estado brasileiro, que tem a lei, tem a garantia da lei, mas a aplicabilidade da lei, o caminho às vezes é mais longo do que a gente imagina, né? É muito mais longo. Aí eu era investigador de polícia, eu fui atender um caso na divisa de Taubaté com Pindamonhangaba, né? Tinha um senhor, hoje eu já nem acho que é mais senhor, né? Ele tinha 55 anos de idade, mais ou menos, né? Mas muito com aquela trabalhador de piso de fábrica, né? E ele tinha uma espingarda de carregar para a boca. Alguém já viu essa espingarda de carregar para a boca? Essa espingarda de caçar de pólvora? Ela tem um apelido muito ruim, mas o apelido que se dá a ela. Essa espingarda chama-se punheteira. É porque você pega a pólvora, põe por cima e depois você soca, apila ela até a pólvora entrar no lugarzinho dela para ela dar o tiro, né? Então, quando você tira, ela tem o chumbo dela vai para um foco, mas ela chamusca, né? Que fala, ela chamusca. Enfim, mas o que isso tem a ver com a história? Aí fui atender uma ocorrência de um suicídio. Lá no local, o senhor, né? Na época, com cara de senhor, mas cara de velho mesmo, senhor, né? Ele amarrou uma linha, um barbante no dedão do pé, e amarrou um barbante no gatilho da arma, né? Da espingarda. Aí ele botou a espingarda no queixo, aqui debaixo, no papo, assim, debaixo, escreveu uma carta de punho e deu aquela coisinha com o pé, sabe aquelas... Puxou o gatilho com a linha com o pé, e mais a cara do senhor ficou um horror, assim, ele morreu na hora, né? Aí nós fomos atender a ocorrência. E eu muito curioso, sempre fui muito curioso, aí eu fui perguntando para as pessoas, eu li, e achei o papel do lado do corpo, aí eu li o papel, aquilo me deixou muito indignado, foi um dos dias mais indignados da minha vida. Ele deixou um papel que ele era aposentado de uma empresa lá de Pindamonhangaba, eu acho que é de alumínio, não lembro qual é o nome da empresa de alumínio de Pindamonhangaba, mas é uma empresa de alumínio, e ele trabalhou 30 anos, aposentou na empresa, que nessa época a pessoa entra na mesma empresa, passa uma vida na empresa e aposenta na empresa, morre na empresa.
Agora já não é mais assim, mas na época era. Aí ele deixou a carta dizendo que ele contribuiu 30 anos e agora ele tem uma aposentadoria de merda, a palavra que ele usou era merda, e que ele não conseguia construir, já fazia 4 anos que ele estava tentando construir um quartinho para deixar a filha com o marido dela viver uma vida em paz, tranquila, e que ele era um estorvo para a filha, e que por conta dele ter uma aposentadoria ruim, ele resolveu, depois de tanto ele trabalhar, de tanto isso, tanto aquilo, que ele preferia morrer do que ver o futuro dele estrovando a filha, etc, etc. Arruinando o casamento da filha, etc. Então, esse conjunto de coisas fez com que ele tirasse a vida. É muito grave. É muito grave uma sociedade que não privilegia, quer seja no campo do mundo do trabalho, quer seja no campo do mundo da previdência, quer seja no mundo dos impostos para poder devolver aquilo em direitos, benefícios, né? Então é muito complicado uma sociedade que não consegue enxergar a dimensão dessas questões, né? E viver em sociedade fora desses princípios de respeito a esses princípios jurídicos, me parece que viver em sociedade é viver quase que numa sociedade da barbárie, numa sociedade incivilizada. E compete ao administrador, não o administrador, porque a responsabilidade não é dele, mas compete ao administrador enquanto alguém que atua num certo lugar, né? Não só entender esses princípios que fundamentam a vida em sociedade, os contratos, mas de ter a sensibilidade de, no momento de decisão, ele decidir em cima desses princípios, né? Então, esse é um caso que marcou a minha vida, que toda vez quando eu penso em desemprego, trabalho, esse caso aparece na minha vida. Tem muitos outros, mas eu só consigo lembrar em situações mais etílicas, né? Como agora eu estou passando por uma fase de ver se eu paro de comer carne, paro de beber, estou numa fase mais espiritual, estou fazendo meditação, etc, né? Então os casos vão sumindo da cabeça da gente. O engraçado dos casos é quando você está no churrasco com os amigos, aí você conta um punhado de lembranças que todo mundo dá risada, enfim, né? Sem beber não tem graça. Bom, é isso. Amanda, você que e a Lucila também que disse que ia falar, mas não precisa falar, não, mas vocês que disseram aí, dá para perceber a importância de ter uma noção básica dos princípios que fundamentam o direito constitucional, mas também os princípios que fundamentam esse sistema jurídico que qualquer um que vive em sociedade tem que ter noção mínima disso. Dá para perceber no jogo da vida? Dá para perceber, sim. Eu só acho que o filme, principalmente, passa uma visão pra gente de uma situação que a gente vive, assim, todos os dias, e é muito... Como que eu vou falar assim? É muito errado a gente continuar aceitando isso. Vamos supor assim, essa semana eu fui no Banco do Brasil que eu tinha um negócio para resolver, e aí eu vi uma moça levando o pai dela para resolver, muito provavelmente alguma questão de pensão, sei lá, alguma coisa que ele foi receber, e aí na hora que ela chegou lá, a primeira coisa que eles perguntaram para ela foi, tipo assim, você trouxe todos os documentos? Você trouxe tudo? Não, você trouxe tudo certinho? Tipo assim, o primeiro momento que ela tava ali, eles já estavam aparentemente tentando expulsar ela dali. Tipo assim, não venha receber, porque a gente vai dificultar ao máximo para você não receber. E é uma coisa que a gente sabe, é uma coisa que acontece. E assim, o pessoal realmente não tem sensibilidade nenhuma, é muito triste ver que as pessoas estão ali representando, igual o senhor mesmo falou, não é que o Estado é mau, né? O Estado tá ali colocando as leis, as regras, mas as pessoas não têm sensibilidade nenhuma. Eles olham a outra pessoa do outro lado, talvez até como um número, como uma senha só.
né, igual foi a questão da senha lá do filme, que a moça atrasou, sei lá, não lembro, coisa de poucos minutos, e aí eles recusaram de atender ela, e, gente, é muito, assim, é demais, a gente sabe o que acontece, mas o filme ali foi importante pra gente, não sei, talvez repensar essa situação, porque é uma coisa que a gente aceitou a vida toda, e talvez todo mundo visse o quanto é absurdo, né? Você toma o lado ali do personagem, então você acaba, né, criando uma afeição por ele, e você fica muito triste. Eu fiquei extremamente triste. A mãe falou: nossa, para de assistir esse filme, larga a mão disso aí, porque eu fiquei arrasada quando eu vi as coisas que aconteceram com ele, e são coisas assim que acontecem todos os dias. É isso que eu achei, assim, extremamente pesado, porque as pessoas, acho que as pessoas que estão ali representando essas leis, elas veem as leis ali como normas que devem ser seguidas a qualquer custo, e esquecem que as outras, né, que são pessoas que estão do outro lado, que são pessoas, igual acontece no filme, que às vezes se atrasam, que são pessoas... enfim, eu fiquei, assim, indignada, fiquei muito pensativa depois que eu assisti. Mas, você sabe... Pode falar, perdão. Fala você, que é mais importante sua fala do que a minha. Mas dá para perceber, assim, que é necessário, né, todas essas leis que permeiam, assim, são extremamente necessárias, mas eu acho que é momento da gente rever o jeito que as pessoas estão lidando com essas ordens, que as pessoas estão lidando com as outras pessoas. Achei muito triste, eu fiquei muito indignada. Não, muito legal. A gente ainda tem a capacidade de se indignar, isso é muito importante. Mas eu queria deixar uma coisa aqui, que é um argumento necessário. Quando a gente consegue entender como é que funciona isso, a culpa, a funcionária que está lá na ponta atendendo o usuário, atendendo aquele que vai bater na porta para pedir direitos, às vezes a responsabilidade não é dele, exclusivamente dele. O funcionário, o empregado, o representante que está ali, ele, às vezes, ele incorpora a diretriz que a instituição impõe a ele. Não sei se eu me fiz lúcido, se eu trouxe a lucidez, se você entender. A gente é treinado para dar uma resposta. E quando a gente é treinado para dar uma resposta, a gente responde aquilo que a estrutura, que a ordem que a gente está fazendo parte nos impõe. Não sei se você percebeu isso, que a moça, que a mulher que questionou isso, ela fez um outro movimento de compaixão, de preocupação, de sensibilidade, quase que ela foi mandada embora do emprego, porque ela não podia ter aquela postura, né? A chefe dela chamou ela para dentro para dar uma catracada nela. Isso acontece. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo da polícia. Quando eu fui policial civil, e depois eu estudei polícia, violência, etc. Eu dei aula, inclusive, na academia de polícia, lá no Piauí. Eu dei aula de sociologia, criminologia, introdução ao estudo do direito, etc. E lá, o policial, na academia, na escola de polícia, a gente fala de democracia, de uma polícia cidadã, de uma polícia que não pode chegar matando, de uma polícia que precisa respeitar a diferença, enfim, a gente fala tudo isso. Aí o cara sai da academia de polícia cheio de ideias, mas ele só vira polícia na rua, é na rua que ele vira polícia. E aí o que os caras que comandam a polícia falam? Rasga tudo que você aprendeu na academia. A partir de agora, você vai aprender a ser polícia na rua. E nesse sentido, você tem um código
um código de conduta institucional, que o problema não está na pessoa, ela está na instituição, no campo de hábitos, no campo de hábitos que a instituição impõe ao funcionário fazer. Isso se replica em tudo, se replica nas organizações, se replica no poder judiciário, se replica nos órgãos de distribuição do direito, se replica nas empresas públicas, nas empresas privadas, replica na universidade, né? Quantas e quantas vezes vocês não foram fazer um pedido ou fazer algum formulário na universidade e às vezes o funcionário te atende como se você fosse um estorvo, né? Quantas e quantas vezes? É porque a pessoa que está naquele lugar, às vezes ela está respondendo o que a própria instituição, de alguma forma, ao longo dos anos, constituiu uma prática que precisa ser revista, né? Eu, quando fui policial civil, eu era tão bom policial que eles me tiraram da rua. Eu era tão bom que eu não sabia nem colocar bala no revólver. E aí eles me tiraram da rua. Eu não era professor de rua, eu não conseguia prender ninguém. As pessoas, os menores eram apreendidos na polícia e eu dava quentinha para eles. E os caras queriam bater e eu tratava bem. Enfim, né? Aí eu fui trabalhar no plantão para fazer boletim de ocorrência. E em trabalhando no plantão, eu pensava totalmente diferente do que os outros colegas pensavam. Tanto é que saí da polícia. Eu durei 3 anos só na polícia, saí. Porque eu não acreditava no jeito com que eles tratavam as pessoas. E o tratamento, às vezes, ele é diferenciado pela questão da classe, pela questão da aparência, pelo modo de vestir. Vou dar um exemplo para vocês, né? Exemplo meu. Eu vou dar exemplo meu, mas vocês podem colocar exemplo de vocês. Uma vez eu fui comprar um carro zero em São José dos Campos, e eu sempre fui sacana nesse sentido. Eu juntei 70 mil reais na época, 70 pau. Um carro de 70 mil. Eu queria comprar um Toyota. Na época, eu queria comprar um Toyota. Eu botei 70 mil reais dentro de um Bornar, sabe? Sabe esse Bornar, essa sacola de pano que tem na roça? Então, eu botei e fui de chinelo e tal, fui comprar o carro lá. Cheguei lá para comprar o carro, ninguém foi me atender, ninguém. Você acredita que ninguém foi me atender? Primeiro, eu não tinha os códigos, eu não tenho, não quero ter e não vou ter. Os códigos de quem tinha dinheiro, ninguém foi me atender. Aí eu esperei uma meia hora, porque daí você toma café, né? Café do bom, etc, etc. Aí eu chamei o gerente, fui lá na sala de aula, posso falar com o senhor? Eu falei, pois não, moço. Achou que eu ia pedir alguma coisa. Falou, eu tô querendo comprar um carro aqui, e eu já sentei no carro, um vendedor lá falou que esse carro era muito caro, que eu não podia. Daí eu abri a bolsa e falei assim, tem 70 mil aqui, tô querendo comprar aquele carro, mas ninguém quer me vender, como é que faz? Daí o cara me tratou que nem um rei. Mas daí eu não comprei o carro lá não, daí eu fui comprar o carro lá em Taubaté. Aí eu comprei em vez de comprar um Toyota, eu comprei como é que é o nome do carro? Hyundai, né? Uma Tucson. Na época, a Tucson era top. E aí, se a gente trabalhar pelo visual, né? Se a gente trabalhar pelo visual, a gente tem que ser sensível para tratar as pessoas pela condição humana e não pelo o que os olhos da gente veem e representam. Não porque a instituição, porque a regra de costume das instituições determinam que a gente tenha comportamento X ou Y, né? A gente está sujeito a isso. Então, por isso é que eu acho que a gente precisa de um administrador mais humano, de um administrador mais sensível, mais respeitador das regras, dos princípios constitucionais, né? Ético, sensível, né? Por isso faz muito sentido, Amanda, você ficar triste com o filme, né? Eu sou muito sensível também, né?
E não é o primeiro filme que às vezes me faz chorar, me tira do lugar, né? Tem filmes que tiram a gente do lugar mesmo. Ainda bem, né? E não dá para tratar só como um filme. A gente tem que tratar como uma coisa que acontece na sociedade de uma forma geral, né? Enfim, é isso. Alguém tem alguma questão para colocar de prova, alguma dúvida? Porque agora já ficou uma aula de lamento, né? A gente já está começando a sair do campo da preocupação dos princípios constitucionais e indo para o campo do lamento, né? Alguém quer falar alguma coisa? Lucas, tem alguma pergunta? Daiane tem pergunta? Leandrão, tem pergunta? Eu quero ver na hora da prova. Eliane, Aparecida, tem alguma pergunta? Então tá bom, moçada. Então tá bom. Eu vou disponibilizar essa nossa aula aqui. Vou só fazer uma refrisar, fazer um fortalecimento aqui. Então nós vamos ter a prova, a nossa prova, né, no próximo dia útil, dia 15. Eu vou fazer uma questão dissertativa que eu vou disponibilizar ela às 19 horas. Vocês vão ter uns dias para poder entregar. Eu vou estabelecer os critérios. Ela vai ser uma prova individual. Vale 70%. Os outros 30% é a soma das atividades que vocês já fizeram, que eu estou... graças a Deus eu já estou organizando, né? Já estou organizando. Beleza. Terminou a prova, nós vamos ter 3 palestras. E as palestras eu vou pedir atividade também. Eu pedi atividade. Mas elas não vão valer nota. Por que elas não vão valer nota? Porque elas vão incorporar nos aspectos teóricos, na teoria que vocês vão usar para fundamentar os casos, né? Depois das 3 palestras, a gente vai ter uma aula de organização dos casos que vocês vão levantar, né? E eu estou curioso para saber quais são os casos que vocês vão escolher. Eu vou indicar alguns, espero indicar o mais rápido possível até semana que vem, né? Até quarta-feira eu já corrijo tudo, já deixo certinho, né? E daí, depois disso, nós vamos começar a apresentar os casos. Cada grupo vai ter 40 minutos, de 30 a 40 minutos para apresentar. Eu vou dar uma estrutura de apresentação, um esqueminha de apresentação. Depois, junto com a apresentação, vocês vão fazer pesquisa, vão elaborar um texto para a prova final, que a prova final vai ser a apresentação, o estudo de caso e o texto científico explicando com os fundamentos jurídicos e administrativos o caso que vocês escolheram, e isso vai ser a nota. Então a nota vai ser essa atividade e mais as apresentações e o que vocês vão fazer para o meio do caminho. Se terminar as apresentações, se terminar antes do prazo que eu estabeleci, antes da prova, eu vou deixar 2 outras atividades, tipo filme, tipo alguma atividade nessa linha de tirar vocês do lugar, né? E de me tirar do lugar. Alguma coisa também que me chamou a atenção, dentro dessa perspectiva do mundo jurídico, né? Da questão da corporação e das questões jurídicas. E nesse contexto, a gente termina o semestre, né? Que eu tive muito receio desse semestre, porque eu estou voltando, estou ainda meio lento e tal, mas eu estou gostando muito, porque vocês estão me ajudando a pensar, a descobrir coisas novas, né? A criar estratégias novas. Isso tem me feito feliz. E eu gosto muito quando vocês se posicionam, porque me ajuda também a reorganizar, reelaborar, né?
Beleza? Então, se alguém tiver alguma coisa para fechar, fale agora ou cale-se para sempre. Alguém quer falar alguma coisa? Sim, não? Tá, beleza. Então eu vou disponibilizar, vou parar a gravação agora e vou disponibilizar essa discussão aqui para vocês refletirem sobre os casos.